Oi, gente! Sejam bem-vindos à aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui junto com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo de Educação Física. Vamos ver qual será a aula de hoje? A nossa aula é a 14, o nosso objeto de conhecimento, processos de funcionamento e compreensão da diversidade de linguagens em diferentes gêneros e suportes. E o nosso detalhamento, polêmicas envolvendo os diferentes esportes, torcidas organizadas, violência, preconceito, respeito às regras e uso de imagem para a venda de produtos, assim também como doping, inclusão, entre outros. E aí, estão curiosos para saber do que realmente se trata essa aula? Então vem comigo! Muito bem, então vamos lá iniciar a nossa aula e eu peço que vocês já ali, pelo nosso detalhamento, já comecem a imaginar qual será o conteúdo que nós iremos falar, conhecer e explorar. Vocês viram lá que nós vamos falar a respeito do esporte. E o que seria o esporte? O que o esporte manifesta para a gente? Vamos ver? Olha só, o esporte é uma manifestação da expressão humana. Desempenha um papel vital na preservação e na celebração da identidade cultural. Outro ponto, ultrapassa fronteiras e une pessoas de diferentes origens e nacionalidades em torno de uma paixão comum. Isso é muito verdade, né? A gente sabe aí dos grandes eventos onde a gente para assistir aquela celebração misturada com disputa, então realmente une pessoas, né? Como no caso as Olimpíadas, a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos de Inverno, de Verão, dentre outros eventos, certo? Além disso, o esporte estimula o desenvolvimento econômico. A gente sabe que quando ocorre um desses grandes eventos, gira ali dinheiro ao redor, né? Ou seja, precisa de investimento. E quando é escolhido um local, aquele local onde vai ali acontecer os jogos, a competição, ele tem que ter uma melhoria. Isso acaba o quê? Desenvolvendo o local onde vai acontecer os Jogos Olímpicos, a Copa, dentre vários outros eventos esportivos grandiosos que nós temos, certo? Mas agora eu quero apresentar para vocês como é que um grande estudioso da educação física observa e define o esporte. Observem aqui, Tubino, lá em 1999, ele falou que o esporte é uma atividade abrangente, visto que engloba diversas áreas importantes para a humanidade, como a questão da saúde, da educação, do turismo, entre outros. Então, quando a gente está falando de esporte, a gente não está falando somente do esporte, da prática ou da competição. A gente sabe que isso envolve muito além de uma simples disputa ou competição. Vai mexer com a questão da nossa saúde, né, com a questão da nossa educação. A gente sabe que os esportes, as brincadeiras e os jogos são uma forma de educar o indivíduo, né? Vai mexer com a questão do turismo, como eu falei para vocês, quando tem esses grandes eventos, o que ocorre? Ocorre aí um grande incentivo financeiro, né? O crescimento do local, o crescimento do turismo, certo? Muito bem. Então, nós já vimos aqui pela definição desse grande estudioso que o esporte não se trata apenas de modalidades, e sim de algo grandioso que mexe com toda a estrutura de um local, com toda a humanidade, digamos assim, certo? Vamos continuar. Bom, a gente sabe que o esporte, né, ele traz vida para as pessoas que praticam, não somente no termo de saúde, mas no termo de mudança de vida, né? E eu quero apresentar para vocês outras mudanças que o esporte traz para os seus praticantes. Primeiro,
incentiva a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Quando a gente pratica um esporte, isso quer dizer que a gente está movimentando o nosso corpo. E quando a gente começa a movimentar o nosso corpo, a gente tende a cuidar de outras áreas, como a questão da nossa alimentação. Quanto mais a gente se exercita, mais a gente precisa cuidar da parte da alimentação para que a gente mantenha o nosso corpo forte e saudável para fazer ali as atividades, tá? Então, a partir do momento que a gente inicia a prática esportiva, a gente também está cuidando da nossa saúde, vai melhorar a alimentação, vai dormir melhor, dentre outros benefícios, certo? Vamos ver outras mudanças. Favorece o aprendizado de valores e princípios morais, como trabalho em equipe, respeito, disciplina, mais uma vez, trabalho em equipe, respeito, disciplina e fair play. E aí vocês viram que a palavra está de uma cor diferente. Já já a gente vai descobrir o que é fair play para quem não sabe, tá? Então, quando a gente pratica uma atividade, um jogo, um esporte, né? O que acontece? A gente vai desenvolver esses valores, esses princípios da cooperação, do respeito, da honestidade, do fair play, que não somente no mundo esportivo ele deve ser utilizado, mas na nossa vida como um todo. E aí já dá para vocês imaginarem o que seria esse tal de fair play. A gente vai já comentar um pouco mais sobre ele. Continuando, o esporte, ele promove a inclusão social, proporcionando oportunidades para indivíduos de todos os contextos participarem e se destacarem. Então, o esporte, ele é inclusivo, ele deve ser. Todos nós temos direito ao esporte e a gente tem aí que exigir esse nosso direito. Como? Pedindo aí mais locais para a prática esportiva, indo atrás desses programas que oferecem aí o vôlei, o futebol, o basquetebol, dentre várias outras atividades, certo? Muito bem, agora nós vamos falar sobre o fair play. Então, observem, primeiramente, antes de falar sobre o fair play, o local onde eu estou. Vocês já conseguiram visualizar aí o local? Observem um pouco mais. Nós estamos dentro de um estádio, né? De um campo de futebol. E aqui a gente pode presenciar o quê? Belíssimas partidas, não é mesmo? Mas, infelizmente, nós também podemos presenciar situações que não deviam fazer parte do esporte, mas acontecem. Só que tem esse termo dentro do mundo esportivo que é o fair play, que eu quero apresentar para vocês, que é esse que realmente é a essência do esporte. Vamos lá? Muito bem. Esse termo fair play foi difundido pelo Barão de Coubertin, que é o idealizador dos Jogos Olímpicos. Na prática, né, o fair play significa honestidade na execução da tarefa e respeito pelo adversário, onde a lealdade, honra e jogo limpo fazem parte. Então, fair play é justamente isso, é você jogar limpo, é ser honesto, é ser leal, né? É ali fazer o melhor que você pode fazer dentro do esporte, mas de uma forma honesta, sem você trapacear ou fazer qualquer uma outra situação que não esteja de acordo com a essência do esporte, que é essa questão do jogo limpo. Vamos lá conhecer um pouquinho mais do fair play. Olha só, ele representa um modo de pensar e agir. Não aceita o uso de astúcia e artifícios, nem subterfúgios para obter o sucesso. Mas, infelizmente, o fair play, ou seja, essa ideia da honestidade, do jogo limpo, da honra, da lealdade, ele vem sendo ameaçado por interesses pessoais, comerciais e situações que nada coincidem com os objetivos do esporte, certo? Então, quais situações são essas que estão aí contra o fair play?
vou apresentar para vocês algumas aqui que a gente vai comentar e eu vou mostrar para vocês notícias que falam a respeito dessas situações que não estão de acordo com a essência do esporte, tá certo? Então, nós temos aqui como primeiro a questão do preconceito. A gente sabe que existem aí diversas formas de preconceito e dentro do mundo esportivo não é diferente. Não era para existir, mas infelizmente existem. Mas tem formas que a gente pode estar aí praticando, fazendo, né, para com que esse preconceito diminua nesse ambiente, tá certo? Prosseguindo, além do preconceito, outra situação que não está ali de acordo com o objetivo e a essência do esporte é a questão da violência. E, infelizmente, isso acontece muito, daqui a pouquinho vocês vão ver, tá? Outro ponto é a questão do doping, que é o uso de substâncias ali, que você adquire uma força, uma resistência maior e com isso você acaba trapaceando, né? Aquela pessoa que não tomou nada ali para fazer ou para competir, isso é trapaça. Além disso, nós temos a propina, que também é algo que existe dentro do mundo esportivo e não tem nada a ver com a questão dos valores e princípios morais que são ensinados dentro do esporte, certo? Então, nesse momento, nós vamos agora explorar cada uma dessas situações que acontecem aí dentro do mundo esportivo, mas mais uma vez digo para vocês que não devia existir. Vamos iniciar ali pelo preconceito. Vocês já pararam para pensar, né, e para achar uma definição do que seria o preconceito? Então, para esse momento, eu quero que vocês olhem essas imagens, observem. Nós temos aí homens e mulheres jogando, né? E aí, o que seria um preconceito? O que tem a ver essas imagens com a questão do preconceito? Enquanto vocês vão imaginando, eu vou dizer para vocês, né? Vou definir o que seria o preconceito. O próprio nome já diz, né? É um preconceito, ou seja, é uma ideia pré-concebida, ou seja, você já imaginou algo sobre alguém, você já fez um preconceito, uma pré-ideia, né, sobre algo ou alguém antes mesmo de conhecer, fazendo assim um julgamento precipitado, discriminatório e estereotipado. Tá? Então, mais uma vez, o preconceito é justamente essa pré-ideia que a gente tem de algo ou alguém sem mesmo antes de conhecê-lo e a gente já vai discriminando, já vai dizendo que é isso e aquilo, tá certo? E, infelizmente, isso no mundo esportivo acontece, tanto pela questão da religião, quanto pela questão da cor de pele, quanto pela questão de gênero, ou até mesmo, né, de orientação sexual. Isso também ocorre no mundo esportivo e é algo que não devia existir, certo? Vamos então ver um pouquinho sobre essa questão do preconceito no esporte. Observem aí. Racismo, xenofobia, homofobia e misoginia são casos recorrentes no mundo esportivo. Então, acontece todas essas situações que não deveriam ocorrer, certo? E aí, o que mais que acontece? Disparidades de financiamento e patrocínio, oportunidades de competição e tratamento de atletas com base no gênero, raça ou orientação sexual dizem para a gente aí o quanto o preconceito é grandioso ainda no mundo esportivo. Ou pelo fato de ser mulher, ou pelo fato de ter uma orientação sexual diferente, né, do que a sociedade diz. A questão de ser estrangeiro, a questão da cor da pele, da orientação religiosa, tudo isso é motivo de preconceito ainda no mundo esportivo. E para mostrar para vocês que realmente existe, porque normalmente a gente acha que não, né? Mas existe sim. Observem aí algumas notícias recentes que eu vou trazer para vocês sobre cada uma dessas situações, começando pela questão do preconceito relacionado à orientação religiosa. Observem aí, olha só,
Paulinho fala sobre racismo religioso e Ministério do Esporte reforça compromisso no combate à discriminação. Então, essa reportagem, ela vem falando a respeito de um desses jogadores, que é o Paulinho, né, que tem aí como religião a matriz africana, né, uma religião de matriz africana. E quando ele estava ali dentro do jogo, competindo, fazendo o seu trabalho, exercendo a sua profissão, foram faladas algumas frases, palavras que não foram legais, que não tem nada a ver ali com a questão do jogo. Então, ele vem contando aqui, nessa reportagem, o quanto ele sofre por ser de uma religião de matriz africana, né, onde as pessoas vão falar não somente da orientação religiosa, mas também da sua cor de pele, né, porque ainda fazem aí a associação de quem acredita ou segue uma religião de matriz africana é uma pessoa negra, tá certo? Então, essa reportagem vem falando sobre isso, né, sobre essa intolerância religiosa e sobre a questão do racismo mesmo, com a questão da cor da pele, tá? Uma outra reportagem que eu quero mostrar para vocês é relacionada às mulheres. A gente sabe que as mulheres, dentro do mundo esportivo, nós já falamos a respeito disso também, elas sofrem muito preconceito. Primeiro, por serem mulheres, normalmente, né, antigamente e até hoje, a gente ouve muito aquela frase, esporte é para homens, e a gente sabe que não, esporte é para todos, inclusive mulheres. Mas elas vêm avançando de pouquinho em pouquinho, mas ainda assim se esbarram aí em muitas situações, né, de preconceito. Então, olha só, Senado aponta avanço das mulheres nos esportes, mas preconceito permanece. E como é que esse preconceito acontece? Vocês lembram? Tem ideia? Então, observem aí. Quando tem a falta de incentivo para acontecer um evento, quando elas recebem um salário menor do que um jogador, né, do gênero masculino, certo? Então, isso aí são formas de preconceito contra as mulheres. Um dos que é mais gritante mesmo está relacionado a essa questão do salário, né? Dos incentivos aos locais que são utilizados por ela, ou até mesmo da cobertura dos eventos. Hoje, ainda bem que a gente já vai conseguir acompanhar aí a Copa Feminina de futebol, né? Mas a gente sabe que antigamente isso não acontecia, tá certo? Então as mulheres vêm sim avançando, mas ainda assim sofrem preconceito dentro do mundo esportivo, certo? Mas aí vocês devem se perguntar, professora, tem alguma forma de a gente amenizar essa situação de preconceito dentro do mundo esportivo, ou até mesmo aqui dentro da nossa escola, quando a gente está ali numa atividade prática que envolve o esporte? Tem sim. Vamos ver quais são as formas? Então observem aí. Promover programas educacionais e campanhas de conscientização para atletas, treinadores, dirigentes esportivos, espectadores e comunidades esportivas em geral sobre a importância da diversidade, inclusão e respeito mútuo. Então, esses programas educacionais são muito importantes, tá? Outra forma é promover a diversidade e a representatividade em todos os níveis do esporte, desde a base até o nível profissional. Outra forma é responsabilizar indivíduos e instituições que promovem ou toleram comportamentos racistas e preconceituosos no esporte. Então, uma das formas é realmente punir essas pessoas que cometem, né, esse ato de racismo, porque a gente sabe que preconceito é algo muito sério, é crime, certo? Muito bem. Prosseguindo, uma outra situação que está presente no mundo esportivo, mas não deveria, é a questão da violência. E vários noticiários, notícias, né? A gente pode ver aí várias reportagens falando sobre essa questão da violência. E o que seria a violência? É coagir o adversário dentro e fora do campo de competição com atitudes grosseiras, representadas por gestos obscenos, violência física ou ofensas pessoais. E, infelizmente, isso ocorre
dentro e fora do campo. Isso é muito sério, é muito grave. Vamos ver aí mais alguns pontos sobre a questão da violência. Ocorre entre torcedores, jogadores em campo, até mesmo agressões a árbitros. A violência ela extrapola os limites dos esportes e se transforma em um problema social mais amplo, envolvendo questões como vandalismo, racismo e intolerância. Outro ponto da violência: é crucial que haja um trabalho conjunto entre clubes, federações e autoridades para coibir e punir severamente atos de violência, visando a garantir a segurança de atletas, torcedores e demais envolvidos. E aí, para mostrar para vocês que isso realmente ocorre no mundo esportivo, eu trouxe aí uma notícia recente. Observem aí o título: mais de 30 torcedores de Flamengo e Vasco são levados à delegacias, né? Essa reportagem ela vem contando aí sobre um jogo que teve lá no Maracanã e tudo mais, e quando ocorreu o quê? Uma briga entre torcedores dentro do estádio e fora do estádio também. E a polícia ali tentando contornar toda essa situação levou aí alguns torcedores, tanto do Vasco quanto do Flamengo, ali para as delegacias para resolver justamente essa questão da violência. Infelizmente, a gente tem ouvido, e se vocês puxarem ali na internet, tem muitas notícias tristes que acabam até em morte, essa questão dessa confusão. Uma das medidas que foram tomadas é justamente separar essas torcidas, né? Quando são torcidas assim muito rivais, é separar dentro do estádio para que não ocorra essa questão da briga, da violência. Mas, infelizmente, depois que sai do estádio, isso pode ocorrer. Quantas e quantas notícias a gente já escutou aí sobre briga de torcidas fora, até mesmo brigas marcadas para acontecer. Isso é muito grave. O esporte ele não está relacionado à violência, a essência dele não é a violência, pelo contrário, é a questão educativa mesmo, certo? Vamos prosseguir? Como a gente poderia combater a violência no esporte? Desenvolvendo e implementando políticas e diretrizes anti-violência em organizações esportivas, ligas e federações esportivas. Outra forma é envolver a comunidade local, autoridades policiais, escolas e organizações da sociedade civil no combate à violência no esporte. Promover programas educacionais e campanhas de conscientização sobre os impactos negativos da violência no mundo esportivo. Só tem impacto negativo, viu? Violência só gera violência. Não traz solução de nada, né? Outro ponto é incentivar e desenvolver valores morais, como o fair play, o respeito mútuo e o espírito esportivo, desde atividades ali da base. Por isso que é importante a disciplina de educação física desde a base ali, desde a educação infantil, porque é a partir de lá que a gente começa a trabalhar essa questão do respeito mútuo, do espírito de equipe, de liderança, né, do jogo limpo. Então, tudo isso é muito importante. Prosseguindo, uma outra situação que eu quero explicar para vocês é a respeito do doping. Vocês já ouviram falar do doping? Acredito que sim. Vamos ver então o que seria o doping? É o uso de substâncias e métodos proibidos para melhorar o desempenho. É um dos maiores problemas do esporte moderno. Então, olha só, além da violência, do preconceito, o doping também faz parte aí dessas situações que não condizem com o mundo esportivo. A gente sabe que o doping é uma trapaça, né? Tanto de você mesmo, com você, né, quanto com o outro, tá? Então, aquelas pessoas que fazem o uso de medicamentos, né, ou substâncias que vão ajudar, de uma certa forma, a estar à frente do seu oponente, é trapaça. É doping, certo? Então, isso não condiz com a questão do esporte. A gente sabe que o esporte é o quê? Prática, dedicação. Então, quanto mais você pratica, mais você treina, mais você vai se desenvolver. Vamos ver aí alguns pontos a respeito do doping. O doping é uma prática ilegal e prejudicial à saúde. Quem utiliza esses medicamentos, né, busca por uma vantagem competitiva.
Os escândalos de doping abalam a credibilidade de diversas modalidades esportivas e de atletas, levando a sanções e desclassificações. E aí eu tenho uma notícia recente que, no meu ponto de vista, é uma notícia muito triste, tá? Nós temos aqui o atleta Thiago Braz, né? Ouro no Rio de 2016, ou seja, nas Olimpíadas de 2016, Thiago Braz é suspenso por doping e perde Paris 2024, tá? E aí diz assim, logo abaixo, brasileiro ficará banido por 16 meses por violar regras antidoping, ou seja, ele usou algum medicamento ali que não poderia, ou fez uso de alguma substância que não poderia, e isso fez com que ele fosse desclassificado, trazendo credibilidade para ele como um esportista, né? Como um profissional da área. Tanto é que ele vai ficar aí 16 meses, ou seja, mais de um ano distante das competições, certo? Então, o doping também é uma das situações aí que a gente esbarra, que não condiz com a essência do esporte, certo? Muito bem. E quais seriam as formas, professora, de combater essa questão do doping, né? Vamos ver? Então, olha só. Promover também programas educacionais e campanhas de conscientização sobre os riscos e consequências do doping para a saúde dos atletas e para a credibilidade do esporte. Investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de detecção de doping mais avançadas e eficazes. Impor sanções severas e proporcionais para atletas, treinadores, médicos e outras partes envolvidas que sejam pegos praticando doping. Então, o negócio é sério, né? Para a gente combater, tem que tomar umas medidas aí um pouco mais sérias, mais severas, que foi o caso aqui do Thiago Braz, né? Uma notícia muito triste, porque ele é um excelente profissional, um excelente atleta e, infelizmente, não vai poder participar dos Jogos Olímpicos de Paris. Prosseguindo, vamos ver aí uma outra situação, que é o caso da propina. Primeiro entendam essa imagem, né? Na parte de cima nós temos aí duas pessoas cumprimentando, né, ou acordando algo, e na parte de baixo nós temos aí duas mãozinhas que estão trocando dinheiro, né? E aí, o que vocês já imaginam que seria propina? Ah, olha só. Propina ou suborno é a oferta de dinheiro para facilitar uma vitória ou uma derrota de uma equipe ou atleta. E isso ocorre e muito. E aí eu quero mostrar para vocês alguns pontos, né, sobre essa questão da propina. Observem aí. A propina, o suborno, a trapaça, tem vários casos no esporte e são alarmantes. Estão envolvidos ali dirigentes, árbitros e até mesmo atletas são acusados de aceitar subornos em troca de favorecimentos, manipulação de resultados e desvios de verbas. Esse tipo de prática compromete a integridade das competições e a confiança do público. Isso é muito sério também, porque a gente acaba ali assistindo uma competição e nem levando o resultado muito a sério, ou nem acreditando, né, em como chegou aquele resultado. E eu trouxe também uma notícia para vocês, de olho aqui na nossa telinha. Olha aí, CPI ouve ex-árbitro suspeito de interferir em resultados de jogos. Glauber do Amaral Cunha falará em sessão secreta no Senado sobre essas acusações que ele vem sofrendo a respeito da manipulação ali na questão dos jogos, né? Então, essa questão da trapaça, da propina, né, existe dentro do mundo esportivo e não condiz. Quando a gente está assistindo uma competição, a gente quer saber ali quem se dedicou mais, quem é o melhor, né? E a gente não quer saber daquela pessoa que pagou para ter aquele resultado. Infelizmente, isso dentro do mundo esportivo existe também. Mas será que tem formas de combater isso? Com certeza. Vamos ver? Primeiro ponto, estabelecer e promover uma cultura de transparência e prestação de contas em todas as organizações esportivas, incluindo federações, ligas, clubes e comitês olímpicos. Outra forma, estabelecer mecanismos eficazes de investigação e fiscalização para detectar, investigar e
punir casos de corrupção no esporte. Prosseguindo, estabelecer medidas de proteção eficazes para denunciantes de corrupção no esporte, garantindo que eles não sofram represálias por reportarem atividades ilícitas. Ou seja, uma das formas é garantir aí segurança para as pessoas que vão ali falar, né, sobre essa corrupção. Então, pessoal, esses são alguns pontos, algumas situações que não condizem com a essência do esporte, que é de educar, é de promover saúde, né? É trazer a questão da socialização. Então, todas as situações que eu apresentei para vocês são situações que não deveriam acontecer, mas acontecem. E agora que vocês já sabem a forma de combater, vamos ficar de olho e exigir, né, que essas medidas sejam tomadas, certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito desse mundo esportivo, certo? E a gente se encontra numa próxima oportunidade.